Bom, 8 horas e 28 minutos, agora sim, né, com o áudio devidamente restabelecido, com a qualidade, né, devido para que você possa acompanhar bem aí essa entrevista hoje com o professor Vitor Peixoto. Voltamos no Folha no Ar, primeira edição, que tem oferecimentos Laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Aloysio, volto com você e aí a gente, se for necessário, refaz a última pergunta, enfim, né, volto com você. Não, acho até que eu vou pegar carona na resposta do Vitor à pergunta do Passoni. Vitor disse que 2014 não inventa, foi a frase que ele usou. E a pergunta do Passoni é relativa se foi golpe ou não foi golpe. Eu queria só falar algumas coisas em relação a isso. Essa coisa de impeachment é um anglicismo, é uma figura criada na Inglaterra para impedir o rei. E a gente adota muito anglicismo no Brasil, né? E a gente tem aqui na América Hispânica uma expressão que eu acho muito mais adequada, etimologicamente, que é juízo político. Julgamento político. Impeachment é isso, julgamento político, né? Eu acho que tira essa pecha que a palavra impeachment tem. Até porque aqui não tem rei, né? A gente tem, embora tem alguns presidentes que voltam e meia se arvorem mas a gente é uma república, pelo menos há algum tempo, né? Agora, eu vou fazer a pergunta usando uma resposta dada aqui por outro educador, ex-reitor da UNB, ex-senador, ex-governador de Brasília, ex-candidato a presidente da República em 2006, o Cristóvão Buarque. Se foi golpe, por que foi golpe com Dilma e não foi com Collor? Isso é uma pergunta para mim, não, né, Luiz? Para você. Essa é uma casca de banana, né? Assim, a minha questão não tem a ver com comparação com o Collor, né? Assim, o Collor sofreu um processo, especificamente ele renunciou, inclusive, né, para não perder os seus direitos políticos, coisa que não aconteceu com a Dilma. São dois processos completamente distintos, eu acho, nesse sentido. Mas no conceito jurídico específico, o impeachment da Dilma obedeceu aos mesmos quesitos que o impeachment do Collor. Não tem diferença alguma no processo de destituição do presidente da República, né? Foram votados, tiveram as comissões, os ritos processuais, todos eles foram obedecidos. Se você se perguntar juridicamente, o que aconteceu com o Collor e o que aconteceu com a Dilma são figuras absolutamente idênticas, né? Com consequências um pouco distintas, porque a Dilma não renunciou, ela foi absolvida pelo Senado, né? No final, foi um impeachment um pouco sui generis nesse sentido, porque ela perdeu o mandato, mas não perdeu os direitos políticos, né? Por conta de ter cometido o que foi considerado crime de responsabilização. Mas esse não é eu acho, o ponto do debate. Ela foi destituída, e as condições que levaram à sua destituição e o que se promoveu depois é que nos permite interpretar que o processo não terminou, né? Tem uma série de questões que são os desmontes da Constituição de 88. A gente está vendo esse processo de direitos e de garantias que foram estabelecidas pela Carta Magna de 88 e que foram não só naquele momento, né, que tiveram um marco na sua destituição, mas um processo, né, em curso, inclusive, né? A pandemia interrompeu algumas questões, mas, enfim, uma série de direitos de minorias, de acesso a políticas públicas que foram redesenhadas a partir da destituição do presidente. Se você chama de golpe ou não chama de golpe, isso pode ter uma certa questão simbólica, mas além disso é o que isso significou dentro de todo o processo de desconstrução da Constituição de 88, inclusive, né, no que tange a própria arquitetura das instituições que regulam o Estado, né, assim, da relação de poderes. Isso tem sido modificado, né, lentamente,
em alguns momentos e mais bruscamente em outros. Mas o processo é contínuo. Quando você fala também 2014 não inventa, e você retroage a jornada de junho de 2013, eu concordo contigo. Acho, inclusive, já escrevi algumas vezes sobre isso, participei de algumas palestras sobre isso. Na verdade, primeiro, rede social, né? Rede social. O que ocorre? A Primavera Árabe, que ela nasce no final de 2010, começa ali no norte da África, se espalha rapidamente pelo Oriente Médio, né? Chega à Ásia, mas o ápice dela em 2011. Temos consequências dela até hoje. Campos tem muitos refugiados sírios, por exemplo, a Guerra Civil da Síria, que envolve as duas maiores potências bélicas do mundo, Estados Unidos e Rússia, estão diretamente envolvidas no conflito, né? Mas começa ali. Qual é a característica da Primavera Árabe? Que a jornada de junho são uma extensão brasileira, digamos assim. É o primeiro movimento de massas da história humana. Ele não é parido por nenhum fenômeno, por nenhuma catástrofe natural, como a pandemia agora, por exemplo, sei lá, um asteroide, uma seca. Não é parido em nenhum templo religioso, em nenhum quartel militar, em nenhuma instituição de ensino, em nenhum sindicato. É isso daqui, né? É isso daqui. E me parece, e não só a mim, como vários analistas muito mais capacitados que eu, que a direita, tanto no Brasil quanto no mundo, leu isso antes e melhor, aprendeu isso antes e melhor. E começou com Trump, né? Nos Estados Unidos, utilizando muito Twitter. E claramente aconteceu com o Bolsonaro, né? Aconteceu com o Bolsonaro. E além disso, desculpa me estender, mas só para... a última pergunta que eu vou fazer nesse ponto, para a gente passar para Campos, 2014 realmente não inventa. Essa coisa do fascista e do nazista, com todas as distinções que tem o fascismo histórico dos movimentos de ultradireita, por exemplo, o bolsonarismo aqui no Brasil, ele nasce da classe média alta. E o nazismo e o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha são movimentos de classe média baixa. Né? E fora a expansão militar, tem que ter uma série de diferenças. Mas na campanha de 2014, que foi falado aqui como referência, o Lula vai em Recife e chama a Aécio do PSDB de nazista. Nazista. Essas expressões foram vulgarizadas. Até talvez você vai banalizando, e aí quando surge realmente um exemplo que tem proximidade com esses movimentos, já está banalizado, ninguém mais dá importância, né? Como é que você analisa, quer dizer, essa coisa da banalização, nós contra eles, banalizando termos como nazismo e fascismo, e esse aprendizado da direita no Brasil e no mundo em utilizar as redes sociais nesse fenômeno que nasce na Primavera Árabe e no Brasil com a jornada de junho que você citou? Ô Luiz, assim, a minha opinião muito particular é que a gente tem que tomar cuidado em responsabilizar o uso e a banalização da palavra por aquilo que as pessoas realmente estão sendo depois, entende? Assim, você fala assim, determinados comportamentos que hoje seriam mais apropriados para o nazismo, eles não podem ser justificados porque outra pessoa utilizou essa palavra em outros momentos, em outro contexto, né? Então, assim, a gente tem que responsabilizar os fenômenos que surgem agora, não pela banalização do que foi a palavra ou o conceito anteriormente. Eu não sei se a gente precisa recorrer a uma disputa. Eu não acho que o Aécio simplesmente, nem o Lula, sejam responsáveis pelo Bolsonaro especificamente, né? Não foi aquele momento. O que eu afirmei, e eu reafirmo, é que a postura do Aécio em relação às eleições, a descredibilizar os resultados eleitorais, eles inauguram um sistema, né, dentro das eleições, né, pós-88. Né? O Brizola já tinha denunciado, inclusive, um
um golpe possível na contagem de votos lá em 82 também, lembra do escândalo Proconsult, etc. e tal. Mas no pós-88 a gente não teve nenhum movimento, né, de descredibilizar os resultados eleitorais, como aconteceu em 2014. Mas não acho que eles sejam responsáveis por Bolsonaro especificamente, né? A luta, por mais fratricida que seja, entre o Aécio e a Dilma em 2014, ou entre a Dilma e o Serra em 2010, entre o Lula e o Alckmin em 2006, ou entre o próprio Lula e o Serra também em 2002, nada, né, se configura como a gente tem hoje na disputa pelo poder, né? Toda a disputa do PT e do PSDB, ou do PT contra Marina, por exemplo, naquele momento na rede, se não me engano, né? Ou se ela forma a rede depois. Não, ele foi no PSB. Eu não me lembro qual foi o partido da Marina mais. PSB, enfim, e que foi uma luta, uma campanha muito dura, né, que o PT fez contra a Marina também, uma série de questões nesse sentido, mas nenhuma delas se iguala ao que a gente vê hoje com a ultradireita no poder. Nada disso, né? Assim, sinceramente, eu sinto muita saudade das brigas entre PT e PSDB, entre PT e Marina, né, entre PT e Ciro, entre Ciro e PSDB. Nada se iguala com o que a gente viu hoje. Hoje a gente não tem uma nova, assim, uma mesma face de uma moeda antiga, não é mesmo, né? Hoje a gente vê um novo fenômeno, né? Aí que eu acho que é perigoso a gente comparar com o Aécio nesse sentido. O que o Aécio fez nas eleições de 2014 foi descredibilizar o processo, né? De uma pirraça, como ele mesmo diz, para encher o... né? Enfim, agora, ainda assim não se pode comparar Aécio com o Bolsonaro, de forma alguma, né? O que eu quis afirmar é o processo de descredibilização das eleições. Mas a Aécio não falou, eu tenho provas, né? Eu desconfio e vou entrar no TSE. Né? A postura do Aécio, nesse sentido, foi muito mais digna do que do Bolsonaro, que falou que tem provas e não apresentou. Né? Por que ele não recorreu ao sistema de justiça, se tem provas contra as eleições? Esse é o grande lance. O Aécio falou, não, eu acho que houve fraude, eu vou entrar com um processo. Entrou com um processo, né? Teve investigação, o processo foi para o TSE investigou, o TSE fez as suas análises, né? E se produziu prova que o Aécio estava errado, que não houve fraude. Né? Agora, você tem que dar a oportunidade para o sistema também processar a sua demanda. Se você diz que tem fraude, eu tenho uma demanda aqui e essa demanda não é entregue, é um grande problema. Né? Então, nesse sentido, o que eu quis dizer é que não é inédito o processo eleitoral ser contestado. Ele foi contestado em 2014 pelo Aécio, mas ele foi processado. Né? A demanda jurídica foi processada, o que não está acontecendo agora no momento. Eu concordo com você que o que a Aécio fez em 2014 é um precedente perigoso, mas assim, e concordo que é distante do... Por exemplo, vamos citar o exemplo do Trump. Trump entrou entre primeira, segunda e terceira instância, ele e seus apoiadores entraram com 55 ações contestando o resultado das eleições de novembro do ano passado. Sabe quantas vitórias eles tiveram? 0, nenhum. Inclusive em tribunais de segunda instância nos estados, tribunais federais, que os juízes foram nomeados por Trump. E com uma Suprema Corte de maioria conservadora, com ministros da Suprema Corte nomeados por ele. Então, estamos concordes com isso. Mas o que eu falo do negócio do banalizar o fascismo, um desenho dos 3 porquinhos. Tem um porquinho que era o operário, os outros 2 ficavam brincando, e aí tinha um corneta para avisar quando o lobo viesse. Aí estão vendo que o porquinho trabalhava e ficava com a arma. Aí, vamos sacanear fulano, aí sopra a corneta, vem o cara com a arma. Quá, não é o lobo. Volta a trabalhar, o porquinho brincando, sopra a corneta, vem o cara com a arma. Quá, não é o lobo. A terceira... Na quinta vez é o lobo. Só para corneta, o porquinho que está com a arma não vem. O lobo come os outros 2.
É nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Essa coisa do nazista em 2014, usado por Lula para designar o PSDB e Aécio. Você não acha que isso teve consequência não vou dizer para criar, mas para naturalizar Bolsonaro? Não, Luiz, sinceramente eu não acho, não. O lobo continua sendo lobo, independente da corneta tocar ou não tocar. Se ela não tocou, ou ela tocou demais, etc e tal, a gente não pode banalizar o lobo, né, ou justificar o lobo pela corneta que foi tocada, né? Nesse sentido, eu acho que nós intelectuais, a imprensa, fomos muito mais responsáveis por não alertarmos e não fazermos crer, né, por falta de credibilidade, qualquer que seja nossa, que realmente havia um risco, né, e quando se foi tomar consciência desse risco já era tarde demais, do que quem estava no processo, entendeu? Quem lutou contra o lobo, né, não pode ser culpado pelo lobo. Eu acho que a gente demorou, né, eu estou falando a gente da academia, demorou, as pessoas da imprensa demoraram, a imprensa brasileira naturalizou como se fosse dois ladismos, né, como se Lula ou Haddad fosse igual a Bolsonaro, enfim, houve essa falsa paralelização, né? E acho que nós somos muito mais culpados do que quem lutou contra o lobo, na verdade, né? E a gente tem que tomar cuidado agora, né? Eu acho que esse é o grande momento. E se existe possibilidade de fraude, e essa é a grande questão para 2022, que ela seja demonstrada como foi acusado em 2018, né? Que cabe, né, ao acusador o ônus da prova. E se diz que há provas, ele tem que ser demonstrado, né? Esse é o grande ponto. Eu vou lembrar, em 22 de outubro de 2017, isso é uma pesquisa da Datafolha que apontava que sim, Lula ainda era pré-candidato, né? Ele vai ser preso em abril de 2018, e era favorito, mas a Datafolha apontava que sem Lula, Bolsonaro era favorito. E teve um jornalista, aí eu vou fazer uma meia-culpa que me cabe aqui do jornalismo. O Ryan Lisa, da revista New York, uma revista conceituada nos Estados Unidos, deu uma palestra aqui, e eu tive a oportunidade de ouvir a palestra e voltei dela muito impressionado. Ele já tinha um exemplo de Trump em 2016. Ele falou, vou abrir aspas no que ele falou, tá? É interessante que os jornalistas americanos tenham subestimado Donald Trump. O que me pergunta frequentemente é se o público ou a mídia deveriam levar a sério candidatos bizarros como ele. Minha resposta é sim, nós temos que levar as pessoas a sério. Tinha muita gente da imprensa brasileira lá, mas infelizmente parece que não ouviram, porque Bolsonaro continua a ser tratado na eleição como bufão, como o antagonista de Jean Willis e Maria do Rosário no Congresso Nacional, quando ele já tinha, usando a expressão do futebol de Bruno Henrique, alcançado pelas pesquisas outro patamar. Mas em relação só para ter a pergunta anterior, a pergunta que abriu esse bloco, você não acha que a direita, com Trump e Bolsonaro, aprendeu a usar antes as redes sociais, foi mais atenta a fenômenos como a Primavera Árabe e como as jornadas de junho? Não tenho dúvidas. Obviamente, a capacidade que eles tiveram de utilizar foi muito maior, anteciparam as tendências, e eu acho que não é nem a direita, né? A ultradireita, porque a direita também não entendeu, né? Nem a direita, nem a esquerda, nem o centro compreenderam a utilização dessas ferramentas e a possibilidade que tinha de ganhar com essa polarização, né? Com esse engajamento, enfim, de fazer leitura dos novos instrumentos, dos novos meios de comunicação e da forma de interagir com os indivíduos, né? De aproveitar da intensidade da preferência, de aproveitar da polarização, das criações de bolhas, etc. Isso aí, na área de vocês, da comunicação, é muito mais apropriado para poder falar do fenômeno do que nós, da ciência política especificamente, né? De como que as pessoas conseguem utilizar dessa energia social para se comunicar e criar bolhas e na polarização ganhar com elas, né? E quem ganha é quem está realmente mais aos extremos, né? Aos extremos.
Então, eu tenho clareza do que você falou, para mim, ao menos, é muito claro que a extrema-direita conseguiu utilizar esses instrumentos. E vou te dizer mais, eu arriscaria uma hipótese, né, que para mim parece muito plausível, que é a justificativa da esquerda não ter reagido, né, à altura. Porque eu acredito, muito particularmente, que há uma falsa ideia de superpoder de quem é de esquerda, de achar que está enraizado, que tem uma capacidade maior de compreender a população, porque faz parte da população, e acreditar que tem uma superioridade moral na representação política. Enfim, uma série de superpoderes que a esquerda acredita ter, né, de enraizamento na sociedade, que não se verificaram, né, e que foi responsável por deixar acontecer o que aconteceu nesse sentido, né, de não se mobilizar, etc. e tal. Nesse momento, eu até diria, e arriscaria dizer, que os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma tiveram relativa responsabilidade na desmobilização da sociedade, né? A Constituição de 88 acalmou muitos ânimos, ela quase que civilizou as demandas, né? E a gente estava tratando tudo aquilo com uma calma muito grande, né? Como se tivesse tudo dominado, né? Nós temos as demandas, temos o meio de processar, a sociedade está crescendo economicamente, a gente tem capacidade de processar essas demandas e, obviamente, nem tudo estava ali, né? Alguma coisa dessa polarização ela precisa ser processada, são demandas que a gente não entendeu, porque não é só o bolsonarista raiz, né, que elegeu o Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito com mais de 50% dos votos. Tem um grupo muito grande de pessoas que são normais como a gente, que votaram em Bolsonaro, né, que escolheram o Bolsonaro muito convicto. Então você não pode achar que o voto do Bolsonaro ele é um voto bolsonarista raiz, da extrema direita, etc. e tal. Tem demandas na sociedade que não foram processadas, né? Seriam demandas por segurança, demandas por uma série de questões conservadoras, inclusive, né? Que precisam ser processadas, que precisam ser trabalhadas. E a esquerda não foi capaz de processá-las. Eu estou colocando a esquerda e centro-esquerda desde Fernando Henrique Cardoso até Dilma, nesse sentido. O voto em Bolsonaro precisa ser compreendido não como bolsonarista raiz, simplesmente, né? Como o cara que anda armado, de classe média alta, né? Que quer a pena de morte, enfim, né? Que um proto-neonazista, sei lá como que dá o conceito que queira dar. As pessoas comuns votaram no Bolsonaro. Está aí o livro do Jair Nicolau para poder provar isso, né? O Brasil virou direita, né? São pessoas como todos nós, normais, que têm suas demandas, né? Não é porque ele votou em Bolsonaro que o Brasil todo se tornou um nazista, né? Nesse sentido, né? E condizente com aquelas ideias malucas do Bolsonaro. A gente tem que compreender quais foram essas demandas que a gente não conseguiu processar durante a chegada, né? Até a chegada do Bolsonaro ao poder. Não, perfeito. Concordo de número grau contigo. Quando eu falo, por exemplo, que o nazismo e o fascismo tiveram a sua célula máter na classe média baixa, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, numa parcela muito grande da população mobilizada, treinada e armada, que ficou sem ofício e sem rendimento, mas ela alcançou depois dali a sociedade inteira, né? Foi uma aventura que mergulharam a Itália e sobretudo a Alemanha toda em peso. Como no Brasil, ao falar que o bolsonarismo nasce na classe média alta, ele logicamente que depois ele se expande, concordo também de gênero, número e grau. E vou usar essa analogia para passar para o último bloco. Muito se fala que a candidatura de Rafael 2016 nasce na classe média alta de Campos. Talvez seja verdade. Mas ela só foi vitoriosa, uma vitória consagradora, porque ela se espargiu em literalmente todas as zonas eleitorais de Campos, inclusive na periferia. E aí, usando o exemplo de Rafael em 2016, chego à pauta final, que é o governo eleito em 2020. Como é que você avalia? Você é um educador, acostumado a fazer avaliação e dar nota.
como é que você avalia esses quase 6 primeiros meses do governo Vladimir Garotinho e por quê? Bom, Luiz, assim, eu não sou especialista nos dados de Campos. Eu vivo em Campos, né? Moro em Campos, tenho família em Campos, mas eu acompanho pouco. Quando você me liga para a gente fazer alguma análise sobre Campos, eu sempre falo que eu aprendo muito mais com você sobre Campos do que eu poderia ter a dizer sobre Campos. Eu vou dizer, então, a minha opinião pessoal como cidadão, o que eu enxerguei e, obviamente, a partir dos instrumentos de quem está acostumado a avaliar governos, né? Eu vejo Vladimir cometendo os mesmos erros que Rafael no início do governo, né? Como cometeu também Rafael na campanha e Vladimir copiou, né? O meu receio é que Vladimir tem o mesmo futuro que Rafael, né? Terminar um governo muito mal avaliado, né, pelos erros que está cometendo. Quais são essas características comuns? Ambos foram eleitos dizendo que Campos não tinha um problema de dinheiro, né, que não tinha problema de verba. Ambos foram eleitos dizendo que os problemas que Campos enfrentava, eles eram de má gestão, né? Quando você assume a gestão dizendo para a população que os problemas eram de gestão, e se você não resolve esses problemas, o problema passa a ser seu. Então, todos os problemas que Rafael acreditava a Rosinha, Vladimir passou a acreditar em Rafael. E o ciclo se repete, e é muito provável que isso não colhe, né? Porque as pessoas vão julgar a gestão novamente. Uma outra característica similar de Rafael a Vladimir é que ambos passaram, né, agora eu posso falar de 6 meses de Vladimir, né? Espero que ele mude. Mas Rafael passou quase 2 anos de governo falando de Garotinho, né? Toda a entrevista qualquer problema era Garotinho, né? Era Rosinha, era o governo anterior, né? Era o processo de royalties que não tinha, porque Rosinha vendeu o futuro, porque Rosinha tinha feito isso, porque Rosinha tinha feito aquilo, que Garotinho estava atrás daquilo ou de outro problema qualquer, né? Ainda eu vejo hoje Vladimir utilizando os mesmos recursos retóricos, né? Porque Rafael, porque o governo que não fez a obra, que paralisou, que não aconteceu, que os problemas de Campos eram de Rafael, e tudo que parece que Campos tem é o governo de Rafael como origem dos problemas, né? Qual que é o grande risco disso, né? Você perder tempo nesse debate que é infrutífero e não resolver os problemas, né? E não entregar qual que é a grande questão. Campos tem um problema de caixa. Campos teve bonança durante muito tempo, você conhece os dados de Campos muito melhor do que eu, né? Mas nós sabemos que os royalties, durante os 12 anos, ou os últimos 14 anos, né, foi muito mais abundante até Rafael assumir. Então isso gerou um tipo de administração municipal muito dependente e que virou as costas para o governo do Estado e para a União. Vou dar determinados exemplos do que eu vejo. Minha Casa Minha Vida do governo federal, do governo Dilma, por exemplo, né? Garotinho e Rosinha, enfim, da família Garotinho e quem administrou a cidade, virou as costas, né? Criaram o seu próprio programa. Não é isso? Porque tinha dinheiro dos royalties. Maravilhoso. Né? Muitos recursos e programas... R$1 bilhão. Vários programas que eram do governo federal, do governo do Estado, simplesmente eles eram negligenciados pela administração municipal. Por exemplo, a estratégia de saúde da família, os PSFs, né? Nós não temos uma rede em campos de atenção à saúde básica, porque durante muitos anos a família Garotinho bancava os próprios programas. Esses próprios programas eram descoordenados dos outros programas de outros entes federativos. Isso não se enraizou. E uma vez que você perde recurso,
aquilo que você bancava com dinheiro próprio precisa entrar agora num programa federal. E você não tem um sistema, né, capaz de absorver esses recursos e implementar essas políticas públicas, porque está descoordenado, né? Ela está dessistematizada. Então, se você vira as costas para esses recursos, para esses programas, bancando com recursos próprios, quando você vai fazer, a pandemia pegou, né, Campos de pernas curtas, né, de calças curtas, por conta disso, porque a gente não tinha saúde da família, né? Como que você tem estratégia de vacinação se os seus postos de saúde, se as suas UBSs não conhecem, né, não tem cadastrado os indivíduos que vão ser vacinados? Gera o que gerou em Campos: filas, tumultos, acidentes, bagunça, balbúrdia. Foi isso que a gente encontrou nas filas de vacinação durante os 2, 3 primeiros meses. Eu visitei as filas, passei pelas filas todos os dias, porque eu ia trabalhar todos os dias na UENF. As filas eram bagunça. Eram pessoas quase sendo atropeladas, eram acidentes de trânsito, porque não tinha ninguém para coordenar a fila. Uma prefeitura que não consegue organizar fila, ela tem um problema, né? E isso refletiu, né, o problema de coordenação de política que a gente teve, né? Esse é um grande drama, né? Eu acho que Wladimir tem a oportunidade de corrigir os rumos daqui para frente, né? De ter uma Secretaria de Saúde que lide com informação, com transparência, que dê estabilidade aos funcionários, né, estatutários, para poder manter serviços que são de governo, que são de Estado e não de governo, né? Porque se você coloca RPA para tudo, o próximo governo retira aquele RPA, você perde capacidade de gerar produtos para a cidade que são permanentes. Governos passam, a prefeitura precisa permanecer. Isso ainda não houve esse entendimento. Quando o Wladimir fala que o 13º era do governo passado, isso é uma grande bobagem, né? Porque isso é uma dívida da prefeitura, com os seus estatutários. É esse corpo que vai permanecer. Wladimir, daqui a 3 anos, vai enfrentar outra eleição. Sabe-se lá se ele vai enfrentar a eleição, se ele vai ir para outro cargo, ou se não vai desejar concorrer. Sabe-se lá quem for, os funcionários permanecerão. A estrutura do município permanecerá. São esses funcionários públicos que vão continuar tratando a população. A gente precisa gerar um tipo de governança que ela seja sistêmica e que ela continue, né? Que ela seja de Estado e não de governo, simplesmente. O meu medo de você ter muito controle com RPAs como tem, porque ele é mais barato, porque você pode manipular politicamente com mais facilidade, que você pode transferir com mais facilidade. É óbvio que é muito mais fácil para o administrador público operar com RPA, porque vai fazer aquilo que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. O funcionário tem uma série de direitos, de garantias, mas esses direitos e garantias servem para poder manter a estrutura da prefeitura para além dos governos, né? A Secretaria de Saúde que Wladimir herdou, que Rafael herdou, sofreram porque nós não tivemos essa estrutura ao longo do tempo implementada, né? Você vê municípios muito menores que Campos, com muito menos recursos que Campos, se saindo muito melhor nas estratégias de vacinação, porque tem uma estrutura mais organizada, mais coordenada, um sistema de saúde mais presente, mais fixo, que conhece o indivíduo, que ele vai na casa do cara vacinar, porque ele sabe quem é o acamado. Você não gera uma hiper demanda por descoordenação. A UBS, a Unidade Básica de Saúde, conhece o indivíduo lá na ponta. Ele sabe aonde que mora cada um, sabe a carteira de vacinação de cada um. Se você não tem esse sistema, no caso da pandemia, você se desorganiza todo com política pública. E eu acho que o Wladimir tem a chance de, nesses próximos 3 anos e meio, corrigir os rumos, né, daquilo que ele herdou, que é da própria família, né? Wladimir não é um ser alienígena que caiu em Campos agora. Ele vem de uma família, ele foi eleito porque ele é de uma família, né? Ele não foi escolhido, né, porque é o Wladimir. Ele foi escolhido de uma família que governou esse município, que era conhecido nesse município, e obviamente que ele vai ter os ônus da administração
da mãe e do pai dentro desse município. Já são 9h03. Avançamos aqui o término do programa, mas o professor, a conversa com ele é de fato envolvente e o assunto gera uma demanda extremamente assim, grande. Professor, deixa eu trazer aqui para a pauta e pedir ao senhor para comentar em poucas palavras, é bem que cortar as pernas e mandar andar, né? Mas vou pedir para ser mais sucinto um pouco, mas tentar fazer essa análise perfeita que o senhor tem feito aí. O Aloysio acompanha muito bem essa questão da Câmara Municipal, da política da região, de Campos, e ele sabe. Deixa eu trazer para a pauta aqui a Câmara Municipal e a relação com o governo, os governos passados e agora. O governo passado do Rafael, com todas as dificuldades que o senhor falou, com todos os erros, e acredito que o senhor tenha dito que foram 2 anos falando do ex-governo, mas eu acho que foi até mais, o próprio Rafael admitiu isso aqui, numa das entrevistas ao Folha no Ar, mas ele governou com a Câmara ao seu lado. Ele tinha 5 vereadores de oposição, né, definidos, mas lá para o meado de junho, o meado do ano de 2020, se eu estiver errado, Luiz, por gentileza, me corrija, me ajude aí, capitaneado pelo nosso convidado de amanhã, Igor Pereira, foi criado aí o G8, grupo dos vereadores que, né, não estavam satisfeitos mais com o prefeito Rafael Diniz. Ivan Machado, Enoque, desculpa. Foi em dezembro de 2019. Dezembro de 2019, 6 meses antes do que eu falei. Aí tinha o próprio Jorge Vigílio, o Neném também, né? Enfim, Paulo Arantes, que davam apoio ao governo e formaram o G8 somados aos 5 opositores. Rafael ficou com 12, e contando com o presidente, é claro, que nem sempre vota, pode votar naquela questão Minerva. E a pergunta é, Vladimir começou o governo, conforme o senhor está falando, com os remédios amargos aí e já demonstra, perdeu o apoio maciço da Câmara, que ele tinha até então quase que 23 vereadores, ficando somente aqueles 2 ou 3 ali realmente que são oposições ou oposição definidos. Qual a pergunta minha? Como administrar, então, com todas essas dificuldades e não tendo o apoio da Câmara, que aparentemente, né, se apresenta no momento? Isso é para mim ou para o Luiz? Para o senhor. Eu acho que o Luiz tem mais competência para poder falar da Câmara. Assim, eu vou dizer uma opinião mais rápida possível, né? Governar com minoria, mas não é o que vai acontecer com o Vladimir, eu imagino, né? Não ter uma ampla maioria é sempre mais difícil. Mas o legislativo faz parte da democracia, o sistema de poder, de separação de poderes, e ele também tende ao equilíbrio. Eu acho que o Vladimir tem tudo para poder fazer um grande governo, né? Eu acho que as condições dos royalties retomando agora, com o preço do barril do petróleo, com reativação de velhos poços, enfim, tem uma série de expectativas importantes que o Vladimir vai ter. Eu acho que os recursos, em termos econômicos, vai ter melhores condições que Rafael teve. Então, eu acho que ele vai conseguir, nesse aspecto econômico, ter mais facilidade com a Câmara do que Rafael teve, né? Vai exigir habilidade. O grande problema, vocês podem me corrigir, o Luiz está aí para dar mais informações, o grande problema que Vladimir tem com a Câmara foi um passivo, né, da mãe de aprovação ou, né, de uma reprovação de conta que ele teve que gastar capital político para poder aprovar as contas da mãe. Então, assim, a herança de Vladimir com a Câmara, né, com as contas da mãe, eu acho que custaram ele agora, por exemplo, no Código Tributário, na hora de fazer os grandes ajustes que precisavam ser feitos. E essa forma, ele vai conseguir, né, gastou munição, digamos assim, no momento que era para poder utilizar para o próprio governo, ele teve que refazer né, tentar refazer uma questão da própria mãe. Então, eu espero que ele tenha condições de lidar com as adversidades, com o contrário, a Câmara sendo
com maioria do governo ou da oposição, ela precisa funcionar bem. O cidadão precisa se informar, precisa cobrar os seus vereadores, né? E a negociação, ela é normal, ela tem que ser feita do jogo, né? É do jogo político a negociação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A Câmara está aí para isso, para poder cobrar, para poder fiscalizar, e cabe ao Executivo negociar as melhores formas de implementar isso na cidade, né? Só para fazer dois apontamentos aqui. O primeiro, na pergunta, o governo do Vladimir ainda tem maioria. Ele agora, até aquela sessão, onde se passou de 25 de maio, onde se passou 12 dos 13 projetos, ficando a posteriori o Código Tributário, ele tinha 22, como o Nogueira corretamente assinalou. Os dois únicos vereadores claramente oposição, naquele momento, eram Marquinhos Bacelar e Abdo Neme. E a partir da votação do dia 25, esses 22 viram 15 contando com Fábio Ribeiro. Ocorre que 3 deles, que votaram a favor dos 12 projetos, ficaram com comércio contra o Código, quais sejam Bruno Viana, que teve aqui anteontem, Rafael Twin, que já esteve aqui mais uma vez, e Fred Machado, que já esteve aqui mais uma vez, inclusive depois da votação. Se você tem a maioria, ficou com a maioria de... Tira Fábio Ribeiro, que você vota em Minerva. São 25, a maioria são, portanto, 13. Quando esses 3 votam a favor dos projetos, 12, mas ficam contra o Código, você perde a maioria, né? Você passa a ter 11, tirando o presidente. Eles recompuseram, chamando de volta Thiago Rangel, deram cargos na EMAB, Empresa Municipal de Habitação, para ele. E a Minerva da disputa de fato foi o Maicon Cruz, que foi convencido na sessão da última quarta-feira, da quarta-feira da semana passada, após uma ligação de Rodrigo Bacelar aos 46 do segundo tempo, só para definir isso. E em relação às contas, Vitor, elas não foram aprovadas. A reprovação, seguindo o parecer técnico do TCE, das contas de 2016, o último ano do governo de Rosinha, elas foram reprovadas pela legislatura anterior, 2018, né? E essa reprovação, com base no argumento de cerceamento do direito de defesa, essa reprovação foi anulada. Mas elas não foram aprovadas. Para ser aprovadas, como teria que, quanto parecer do TCE, não basta maioria simples, eu preciso 2/3, não preciso 17. Então, a conta que já foi difícil para o Código Tributário fica ainda maior. Agora, está absolutamente correto quando afirma que essa pauta política atrapalhou a pauta administrativa. Raciocínio perfeito. Tanto que a reunião de dia 15, onde o Garotinho falou do governo atendente pode morder, não se discutiu nada de projeto de governo. Se discutiu a aprovação dos contos de Rosinha. Então, só para complementar, Luiz, então assim, eu acho que há um acordo aqui que o grande problema do Vladimir não é nem o Rafael. O problema do Vladimir hoje é Rosinha, né? Que teve que gastar os seus cartuchos, né? O seu poderio na Câmara e as suas negociações para poder reverter uma conta reprovada da mãe, né? E eu acho que ele já começou um governo com problemas com o passado, né? E não é um passado da oposição, simplesmente, né? E só para relembrar, reforçando o argumento do Cláudio, e indo um pouquinho para trás, Rosinha governou 8 anos falando de Mocaibe. 8 anos. Foi. Tem um tempo já. Agora, eu não sei se vocês perceberam, o professor percebeu bem, o Vladimir tem se esforçado muito para não falar em Rafael, mas nos últimos dias, depois de todo esse processo aí, disparou essa citação ao ex-prefeito. Até por conta de citar que ex-aliados de Rafael estariam nessa movimentação. Não sei se vocês perceberam isso. Ele começou até bem,
Nesse sentido, posso afirmar. Agora, Vitor, só para terminar, são 9h13, a nota de 0 a 10 para os 6 meses do governo Vladimir. Mas avaliar 6 meses apenas é muito difícil, né? Concordo. Muito difícil. Eu dou nota 7. Quer justificar resumidamente? Eu justifico, porque Campos, e eu vou justificar por uma frase do próprio governo, Campos está na média, né? O problema, isso foi dito quando estava falando da vacinação, assim, Campos está na média, né, do estado, na média do Brasil, Campos está na média, né? A questão é se a gente vai se contentar com a média. Campos tem muito potencial, né, e precisa ser avaliado de acordo com o seu potencial. Estar na média significa que você está junto com municípios muito pequenos e muito pobres. Campos não é um município pequeno, ele não é um município pobre, né? Campos, por mais que tenha diminuído os recursos dos royalties, ele ainda recebe royalties. No início desse programa, o Cláudio nos deu a notícia de 37,5 milhões que Campos vai receber neste mês. Assim, qual é o outro município do Brasil, ou quais são os outros municípios que também recebem quantias nessa magnitude? A grande maioria dos municípios que estão na média não recebem recursos. Então, Campos precisa estar muito acima da média. Assim, 7 é uma média do Estado, é a média do Brasil, etc. e tal, e é a média que você pode passar de ano. Mas não é uma média que Campos pode se igualar. Campos não pode se igualar a um município pequeno. Eu espero muito, fortemente, tenho grandes expectativas, deposito minha esperança que o governo Vladimir consiga transformar esse município, as suas potencialidades, numa nota 9, numa nota 9,5, num 10, quem sabe, né? Mas e não se contentar com a média, né? Perfeito. 9h16, o professor, acho que a gente poderia fazer aqui mais pelo menos uma semana de programa aí em série para poder a gente comentar, voltar a falar dessa política nacional, do comportamento do eleitor brasileiro e essa coisa toda aí que é uma demanda sempre muito bacana. Mas o tempo já, né, extrapolou, queremos agradecê-lo, né, e dizer que foi extremamente proveitoso esse programa de hoje e bacana poder ter recebido aqui. Espero que o senhor também tenha, né, tido a mesma sensação. Eu agradeço, Cláudio, a grande oportunidade, uma manhã muito agradável, Aloísio, as grandes reflexões, um grande abraço a todos os ouvintes. É uma excelente oportunidade, um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, Vitor. Obrigado pela presença. Eu faço minhas palavras do Cláudio, ótima entrevista. Podíamos ficar aqui falando até meu próximo aniversário. Mas, enfim, o programa tem um horário pré-determinado. E eu acho muito importante, tanto eu, quanto o Nogueira, quanto o Marco Antônio, quanto o Arnaldo, uma coisa que ficou... A gente falou aqui de royalties. Campos teve, durante o ano de 2000 e 2014, um volume de receita que nunca mais vai ter. Não teve desde a capitania de São Tomé e provavelmente não, a não ser que ache urânio, sei lá, no Imbé, o que é pouco provável, não vai ter nos próximos 500 anos, né? E uma das heranças boas que esse período deixou, e residual, é a condição de polo universitário, né? Então, eu acho fundamental esse diálogo com a academia, com vocês da academia, para que nós que estamos aí na praxis da comunicação tenhamos essa visão macro, né? E acho que você contribuiu muito com isso, te agradeço demais aí nos 3 temas que a gente abordou aqui. Perfeito. Bom, hoje, quinta-feira, então, mais uma vez aí o abraço de toda a equipe, né? Faço aqui as palavras do Beto, do Marco Antônio, do Arnaldo Neto, do Marcelo, dos companheiros que, né, do Júlio Consoloso, companheiros que participam conosco, que são, né,
a nossa família, integrantes aqui da nossa família Folha FM, abraçando você, Aloysio, pelo seu aniversário, assim como também os nossos. Acho que depois você deve dar um alô aí na internet, aí no Face. Acho que você já deu, não já? Já curtiu aí? Ah, então, beleza. Professor Sileno Martins, pronto, escolhi aqui ele para falar em nome de todos os outros, porque ele já foi um dos últimos aqui a postar, então foi mais rápido. Um abraço a você, Aloysio, os parabéns, e para a gente é uma alegria grande poder estar dividindo aí, né, esse espaço e aprendendo bastante cada dia mais com você. Obrigado, e como eu disse, só para reafirmar, 49 anos, recebi o maior presente, que foi a cura do meu filho da Covid. Bom, muito bom. Feliz também, né? Claro, evidente, todos nós. E, aliás, se for falar no nome de todo mundo, a gente fica até amanhã, mas o Ícaro também, que faz parte justamente aqui dessa programação, está com a gente aqui diariamente através aí dos flashes, direto da redação. Mas eu espero que tenha juízo, largue o jornalismo, siga na academia, história. Rapaz, é difícil, hein? Porque meu filho tem um grande talento para a ciência que eu cheguei a cursar, mas abandonei. Porque eu vou te falar, eu sigo ele lá nas redes sociais, ele segue a gente também, bicho, parece você escrevendo, parece o Aloysio, cara. É complicado você tirar essa... Mas pode ser um cientista, escritor. Também. Historiador, tá certo. E amanhã Igor Pereira aqui. Pois é. Igor Pereira, né? Demonstrando aí o espaço está. Seu som, seu áudio, cadê? Travou? Meu áudio subiu. Agora, isso. Parou em demonstrando. Demonstrando o caráter democrático da rádio, né? Todos os grupos de oposição, de situação independente, têm o mesmo espaço aqui na rádio, né? Todos os grupos. Democracia e jornalismo só se praticam com um contraditório. Tirou da democracia, se faz assim, é desse jeito. Muito bem, tá certo então. Então amanhã às 7 de volta. Obrigado mais uma vez a Aloysio, obrigado aí ao professor Vitor, mais uma vez a toda a academia aí, muito obrigado. O nosso programa volta amanhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.